Mais uma vez, estamos aqui no nosso programa, Um Fato de Duas Visões, e nosso programa que é proposto pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos Amador Pereira. Tudo bom, professor? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco e o nosso tema de hoje é adolescência. Junto comigo, como sempre, professora Neide Nofres, da Faculdade de Educação. Professor, o que caracteriza a adolescência? Normalmente, as pessoas têm uma espécie de estereótipo que, em parte, veio da literatura, muito do cinema, aquela ideia de que a adolescência necessariamente é caracterizada por conflito de gerações, né? Havia uma expressão antiga, tempestade e tumulto. E hoje em dia, o que a gente vê é que a adolescência não é necessariamente isso, não é necessariamente tumultuada, ela é caracterizada, a gente poderia falar, pelas implicações psicológicas decorrentes da puberdade, né? Há uma mudança física que é indiscutível na passagem da criança para a adolescente, mas a questão da psicologia é o que acontece aí com a cabeça, né? Com a mente desse indivíduo que agora é chamado de adolescente. Deixa eu tentar entender um pouco o que o senhor estava falando. Acho que tem dois aspectos que você fala aí, né? Sim. Um é de que a adolescência ela é definida diferentemente ao longo do tempo, e outro que, independente do tempo, nós temos uma questão biológica que marca a entrada na adolescência. É isso? Então, minha área, assim, na academia, é psicologia do desenvolvimento. Antigamente, quando eu falo antigamente, é no século XX. Não lá, muito, né? Meados. Mas antes da gente nascer, o que acontecia? Desenvolvimento era visto por alguns autores como sinônimo de crescimento, né? Tanto é que quando o indivíduo parava de crescer, se parava de falar em desenvolvimento. Por exemplo, eu comecei a dar aula sobre desenvolvimento adulto, muita gente fala, não, mas adulto já cresceu, não desenvolve. Então, desenvolvimento era visto como sinônimo de crescimento. Portanto, um parâmetro biológico. Um parâmetro biológico, exclusivamente biológico, porque no desenvolvimento a gente não pode negar que isso é uma variável importante, embora você tenha também o meio, a cultura e tudo mais, mas isso não acontece num vácuo, existe uma biologia aí. Então, quando nós falamos puberdade, a puberdade se refere mais ao crescimento físico, né? A maturação. O ser humano, diferentemente dos outros animais, ele tem um período, ele para de se desenvolver sexualmente e volta no que seria a puberdade. Isso para um tigre, para um cachorro, é diferente, eles não sobreviveriam se fosse como nós, mas no caso do ser humano isso foi adaptativo ao longo da evolução. Agora, o desenvolvimento é mais abrangente. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando em mudanças que ocorrem ao longo do tempo, isso é importante. Existe psicologia da criança e psicologia do adolescente que não pode ser considerado desenvolvimento. Então, quando a gente estuda também uma questão que você está falando, está me trazendo uma provocação. A Sim. gente ouve muito falar adolescente, aborrecente. Sim. Né? Todo adolescente, como se tivesse que ser aborrecente. E tem algumas pessoas que acabam identificando a adolescência biologicamente pela faixa etária. Sim. Então fala, quando tiver por volta de 13, 14 anos, entra, ou antes, talvez, com a puberdade, com a menarca, então entra na adolescência. Tem sentido o senso comum falar em aborrecente e culturalmente a gente está ainda falando desse jeito? Olha, são duas coisas, né? Uma coisa é a puberdade, a menarca como marcos, né, do início da adolescência. A adolescência a gente sabe, todo mundo concorda quando começa. A discordância é quando termina. Isso que é o problema. Concorda por conta do desenvolvimento sexual ou pela idade cronológica? Pelo desenvolvimento físico. Porque mesmo no desenvolvimento físico, você tem variações, sempre tem variações ambientais. A entrada das meninas na puberdade, por exemplo, pode variar de acordo com fatores climáticos,
um estresse agudo, como aconteceu na Romênia lá no tempo do Ceausescu, né? Isso é uma história que até valeria a pena um outro programa. Eles produziram naqueles orfanatos estresse tão agudo que meninas começavam a menstruar e a desenvolver o busto com 8 anos de idade e tiveram que fazer uma reversão disso. Então, a criança perderia a infância aí. Então, o que acontece? Você tem variações. Há estudos mostrando que a comida gordurosa, por exemplo, é responsável, é um dos fatores pela entrada na puberdade mais cedo das meninas na Europa, o fast food. Então, você tem meninas entrando na puberdade, em média, por volta de 12 anos de idade, com desvio padrão para cada lado de 2 anos, mais ou menos. A questão do aborrecente, ela se deve ao seguinte: o comportamento do adolescente muda durante a adolescência por N fatores. Por exemplo, essas mudanças todas causam um desassossego. O adolescente se sente mais à vontade no grupo de pares do que na família. Não é? Então, muitas pessoas, pelo tipo de relação que tem com os filhos, começaram a falar em aborrecente, quer dizer, aquele que reclama, que não aceita, que é instável, etc. Na verdade, quando você fala isso, você está dando uma marca ou um sinal de que, na verdade, o adolescente, ele se preocupa, ou ele gosta de conviver com seus iguais. Sim. E a família se sente, nesse momento, não diria preterida, mas ela já não tem tanta força, e aí a relação família e pessoa tem alguma relação? Porque os pais reclamam muito para mim. Sim. Agora só quer saber dos amigos e fica toda hora com esse grupo. O que acontece é que com os amigos há uma identificação maior. Sim. Né? Então, e há um fenômeno que a gente chama de conformidade ao grupo. É aquela situação em que, por exemplo, a mãe compra uma calça caríssima, de uma grife, etc. e tal, e a menina despreza porque ela tem que usar uma sainha que vende numa loja de shopping que é especializada em roupas para... E quando a gente fala de adolescentes, aí geralmente aquele adolescente de início de adolescência, porque tanto na psicanálise, no desenvolvimento do ponto de vista psicanalítico, se estuda e se verificou que há etapas diferentes na adolescência. É diferente alguém que acabou de entrar na puberdade por volta de 13, 14 anos, ele se comporta diferente, ele vê um mundo diferente de alguém que está lá com 16, 17, tentando ver o que vai fazer da vida em plena crise de identidade, por exemplo. Ou aos 20 o jovenzinho anos, que entrou na adolescência, nós fizemos um filme há uns 20 anos em que a gente perguntava para eles o que é ser adolescente e deixava eles falarem. E era muito interessante, mas muitas das respostas pareciam saídas de manual de psicologia do desenvolvimento. Uma delas, a gente ainda não é adulto, mas não é mais criança. Por outro lado, tinha uns que falavam que era bom porque a gente não tem compromisso, quem paga tudo é nosso pai, e umas coisas desse jeito. E uma terceira, eles falavam assim, a gente tem que aproveitar ao máximo porque depois a gente fica velho, lá com 22 anos. Eles têm uma noção de tempo diferente da nossa. E aí o problema cognitivo é muito importante. Piaget falava em pensamento operatório formal, e, de certo modo, ele tinha razão. Hoje em dia, há estudos neurológicos que dão suporte a isso, de desenvolvimento do pré-frontal. Diga. O que é o pensamento operatório formal? A capacidade de trabalhar com abstrações. Né? Uma criança mais nova, e aí vocês sabem disso na área da educação, quer dizer, você vai ensinar matemática, você trabalha com a experiência imediata da criança. Né? Foi comprar 6 bananas, pagou R$10, pagou com R$10, custava R$6, com quanto voltou de troco, ele tem a experiência ali. Na adolescência, ele tem um pensamento mais abstrato que permite pensar em situações hipotéticas. Por exemplo, você pode imaginar um triângulo, um quadrado, tem a imagem na cabeça, um miriágono, um polígono de 1000 lados. Um adolescente é capaz de pensar no conceito. Muita gente, mesmo dentro da psicologia e na área da educação, enfatizou muito essa questão das operações formais, da capacidade de trabalhar com abstrações só na educação, no aprendizado da matemática. Mas esqueceu que na adolescência, quando ele pensa sobre ele, quer dizer, o eu
é um objeto de reflexão. E ele é capaz de pensar nisso, o que o destino vai fazer de mim, quem sou eu, qual é o meu valor, todas as questões assim, porque ele tem um pensamento que permite abstrações. Tem um psicanalista, o Erik Erikson, falava que o adolescente é um existencialista em potencial, porque ele se propõe a essas questões. Aí as pessoas podem falar assim, não, mas um menino de periferia reflete assim. Se ele tiver oportunidade, se ele for provocado, ele tem potencial para isso, lógico que sim. Acontece que nem todo mundo desenvolve o pensamento formal porque ele não é desafiado a isso ou não há necessidades adaptativas. Por exemplo, um comerciante que para o trabalho dele basta ele ter um pensamento mais concreto, mais ligado à experiência. Quando eu fosse falar em adolescente, né? Nós estamos ficando muito querendo muito animada. falar com adolescente, eles também, nesta fase, há um momento onde ele se preocupa muito, como você mesmo falou, com o mundo. Sim. Ele sai, ele se preocupa consigo, mas ele no mundo. E ele começa a perguntar que mundo é esse. Sim. A gente até, de forma, às vezes, não adequada, a gente começa a departamentalizar, ou seja, ele está filosofando, ele está matematizando, ele está psicologizando. E não é verdade, ele está, de uma certa forma, articulando, né? E ele entra nessa fase de questionamento e também, eu vou falar como escola, a educação. Nem sempre os professores entendem isto como natural. Sim. Como você vê isso? Porque às vezes o professor se sente questionado ou provocado, e na verdade o que o adolescente está fazendo, ele está exteriorizando uma emoção ou uma dúvida interna, não é necessariamente. Ou uma curiosidade, porque tudo isso que você disse, eu poderia colocar na categoria de conhecimento. Exatamente. Quer dizer, o adolescente conhece o mundo agora com digamos assim, recursos novos que ele adquiriu. Como todo brinquedo novo, ele usa e abusa desse recurso, por exemplo, das abstrações. Sim. É lógico que a vida dele pode ser angustiante, mas aí ele é capaz de comparar a família dele com outras, aquela história, lá na casa dele deixam chegar tarde, aqui não, etc. Ele pode partir para uma descrição de mundo mais abrangente. Ana Freud falava que isso tinha a ver com a angústia, a dificuldade de lidar com a relação com os pais, ele idealizava a sociedade. Tudo bem, quer dizer, ele conhece o mundo, passa a refletir sobre situações. Então, é nesse sentido que o Erikson falou dele ser um existencialista, porque ele começa a pensar na experiência dele. É claro que aí depende do grupo, depende das necessidades. Tem adolescentes que estão voltados para as coisas mais básicas, ou para a escola, né? Agora, tudo tem dois lados, pelo menos. Quer dizer, o adolescente duas visões. Também... Nós falamos duas visões. Sim, né? Pelo menos dois lados. Aí, muitas vezes, o jovem, né, não só adolescente, acaba também mostrando uma certa arrogância pelo uso do pensamento, né? Você perceba que é muito difícil você discutir com um adolescente alguma coisa como ideologia, política, religião, porque ele tem uma certa dificuldade em aceitar o contraditório. Se você não aceita o que ele fala, você está contra ele, né? Então, aí é uma fase mesmo que ele tem que ser ajudado a superar. Quer dizer, e aí o adolescente muitas vezes é presa fácil para seitas, regimes totalitários e por aí vai, porque vendem verdades absolutas, né? Então você aceita aquilo, ponto final, quem não concorda tem que ser eliminado. E aí eu fico pensando um pouco, assim, a adolescência, ela pode se fixar, quer dizer, o indivíduo se fixa nessa forma de funcionamento, de ser totalitário, de não aguentar o contraditório, e aí a gente poderia dizer que ele permanece na adolescência, ou a adolescência é um processo de começo, meio e fim, e que vai continuando, o adulto aí tem outras questões. Uma das maneiras de olhar o final da adolescência que me parece, hoje em dia, mais aceitável, né? Quer dizer, as teorias são úteis ou inúteis, né? Eu não trabalho com verdades. É o seguinte,
A adolescência, ela é caracterizada ao longo do processo adolescente por experimentação de papéis. O adolescente experimenta. Aí a função do meio é muito importante, porque ela permite que ele experimente papéis. Eu trabalhei com um grupo de orientação vocacional há muitos anos, e eu tinha uma garota que ela me trazia a seguinte questão. Ela tinha pensado em ser detetive, mas aí no dia seguinte achou que detetive não ia dar muito certo. Aí ela pensou em ser psicóloga, e falaram para ela que psicólogo não ganhava dinheiro, etc. e tal. E aí ela pôs tudo isso numa redação. Ela queria ser atriz, porque um dia ela ia ser detetive, outro dia ela ia ser psicóloga, e assim vai. Então, ela estava experimentando possibilidades. Quando eu falo experimentar papéis, não é necessariamente num sentido concreto, mas pensar em fazer alguma coisa. Lá pelo final da adolescência, por que a adolescência acaba? Porque há uma cobrança social e há uma cobrança internalizada de que você assuma compromissos, né? Que você assuma compromissos que vão caracterizar a vida adulta. Isso é muito difícil, né? Ele tem 100 possibilidades, ele tem que escolher uma naquele momento e largar as outras 99. Muitas vezes eles precisam de ajuda. Isso vale para relações afetivas também. Se você assume ficar com uma pessoa, naquele momento você abre mão de outras possibilidades. Ou milhões. Seria o esperado, porque a gente vive numa sociedade que não aceita poligamia, etc. e tal. Então, há pessoas que têm dificuldade, né? Isso não acontece de uma hora para outra. Então, elas saem elas crescem, elas vão fazer faculdade, escolhem um curso, mas, por exemplo, não assume aquilo, às vezes vai fazer outra coisa. E isso acontece com o quadro pessoal de valores. Você pensa como seus pais, na adolescência você experimenta outros valores e depois você assume um quadro pessoal de valores, ideologia, religião, visão política e tal, mas que não necessariamente tem que ser contrário ao dos pais. A questão aí é outra. Você escolheu isso, às vezes coincide com o dos pais, mas por conta própria, não porque eles pensavam assim. Isso era uma identificação infantil. Agora, você me diz, há pessoas que não mudam. De fato, há pessoas que de alguma maneira se comportam como adolescentes a vida toda. A gente pode falar, bom, tem coisas boas da adolescência, assim como tem coisas interessantes da infância que eu posso guardar, posso levar. Essa não é a questão. A questão é você não mudar, não evoluir. Quer dizer, há uma porção de pontos de vista que a experiência faz com que a gente vá melhorando, aprimorando, revendo. Então, né? Aí a sua definição de desenvolvimento como um desenvolvimento, um fator humano que vai da hora que a gente nasce ao momento que a gente falece. Como disse alguém, do berço ao túmulo, é o ciclo vital. Então, aí é uma coisa importante, não é a teoria do homem-fruta, nasce, cresce, amadurece, apodrece, morre, mas de alguém que nasce, cresce, amadurece, né? E tem um período também de declínio que você tem que aprender a lidar com ele. Uma vez eu vi um lama tibetano falar de desenvolvimento, ele usou uma metáfora que eu gosto muito, que ele fala que é como subir uma montanha muito alta. E quando você sobe uma montanha muito alta, uma montanha de 5, 6 mil metros, você não sobe de uma vez. Então há etapas em que você para, ali não é só para descansar, é uma etapa de preparação para a etapa seguinte. Eu vejo os estágios de desenvolvimento assim, não como uma sequência, né, que aí todo mundo critica, fala, não é assim, por idade, mas são etapas de preparação das etapas seguintes. Né? Então, cada estágio prepara o seguinte e depois, na pós-adolescência, também, você preparar a velhice, preparar a aceitação do fim biológico, isso também requer experiência, requer lidar com a experiência. E a gente está falando de desenvolvimento. Hoje em dia, as pessoas têm uma expectativa de vida muito maior do começo do século XX. Lá, naquela época, era 40 anos de idade, hoje as pessoas chegam a 80, 90.
Então, a gente tem que pensar em termos de desenvolvimento que um idoso de 60 anos é muito diferente de um de 80 e de um de 90, e não é só fisicamente, mas em termos de uso de experiência, da maneira de lidar com o mundo e tudo mais. Então, o próprio desenvolvimento teve que mudar. É uma outra questão. Diga. Por exemplo, quando eles têm mais idade, vamos chamar na idade adulta, a gente ouve falar que muitas pessoas têm ações de adolescentes. Sim. Então, por exemplo, que os pais compram os brinquedos que eles não tiveram na adolescência. Sim. Eles fazem coisas que eles não fizeram e acabam projetando no filho aquilo que eles não fizeram ou que eles gostariam de fazer e não fizeram. Pode O que você acontecer. pensa sobre isso? Eu às vezes costumo brincar que muitas vezes quando a menina entra na puberdade, a saia da mãe sobe. Aí você tem aquela mãe que começa a se vestir como uma adolescente. Né? Eu acho que não é só que não teve, né? De fato é verdade, há pessoas que tiveram que trabalhar muito cedo e de repente tem uma dívida com a adolescência. Quando eles estão lá com a vida estável, com 40 anos, eles vão atrás da adolescência perdida. Por outro lado, você se amarrar na adolescência tem outras questões. A gente vive numa sociedade que há mais ou menos 50, 60 anos valoriza sobremaneira a juventude. Ser jovem é importante. Então, hoje em dia você tem montes de recursos tecnológicos na medicina para afastar o envelhecimento. Né? Tem até aquela piada que as pessoas terão mamas incríveis, ereções incríveis, mas não saberão para que serve aquilo porque não estão investindo em pesquisa para a cura do Alzheimer. Mas a questão é outra. Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, uma filha entrar na adolescência, um filho, mexe com a pessoa em que sentido? Você está ficando velho. Né? E a gente vive num mundo em que a gente tem pavor da morte. A morte não é alguma coisa deixada de lado. Né? As pessoas têm dificuldade em lidar com essa ideia. E quando eu falo lidar, não quer dizer que eu quero morrer, mas é saber, né, que se eu tenho 60 anos, 65, eu tenho 66, se eu pensar daqui a 20 anos, pode ser que eu esteja vivo, pode ser que não, mas não interessa ficar com medo disso, interessa ter mais qualidade de vida nesse período. Né? Alguém está com 40 anos e a filha está com 13, 14, você já não é mais jovem, então você tem que lidar com isso. Às vezes a pessoa, muitas vezes, ela não está com cabeça boa para isso. Outras vezes, há coisas no mundo adolescente que são supervalorizadas, então a pessoa quer rever a vida, aquela história de troca uma de 40 por duas de 20. Você está falando de uma adolescência que, de alguma forma, ela também pode se transformar um problema porque ela dialoga com os adultos, que nem sempre estão preparados e tranquilos para lidar com isso. Porque aí entra o aspecto cultural de que, veja bem, a adolescência ela se tornou um tremendo mercado de consumo. São bilhões de dólares consumidos no mundo, por exemplo, com produtos de beleza. Né? Então, nesse sentido, todo mundo quer ser jovem, né? Supervalorizado a arte, a música, etc. e tal. Então, quem está envelhecendo, às vezes, resiste a isso. Né? A questão não é você envelhecer sisudo, negativo. Há uma criança dentro de cada um de nós, poderia dizer até uma criança adolescente que é viva, que é interessante, a gente tem que trabalhar com isso. Agora, você não tem mais 14, 15 anos, né? E a sociedade sabe disso. Para o bem e para o mal, né? Para o bem. O adolescente, por exemplo, hoje em dia eles falam em ficar. Então eles vão para uma festa, eles ficam lá, fazem concurso. Eu fiquei com 18, outro com 19. O ficar normalmente eles ficam se beijando, né? Quer dizer, uma experimentação. Isso é aceitável, é coisa de jovem. Né? Agora, uma pessoa de 28, 30 anos fizer isso é vista como emocionalmente instável. Então, aí há uma moratória psicossocial, quer dizer, você aceita que o adolescente se comporte desse jeito, que não se comprometa
Isso é tolerado na juventude, mas não é tolerado de alguém com 30, 40 anos, que hoje quer ser psicólogo, amanhã assistente social, daqui a pouco ele muda, vai fazer comunicação. Tem algo errado aí. Então, a gente daqui a pouco vai terminando. Eu queria que você pudesse... O que você acha que era fundamental a gente falar sobre o adolescente em 1 minuto e meio? Bom, vamos lá. Um adolescente, quer dizer, a adolescência, de modo geral, ela é caracterizada... se você pegar toda a literatura do século XX, começando lá com Stanley Hall, com Anna Freud, eles sempre vão falar que o adolescente é instável, né? Que ele ora é uma coisa... Ana Freud falava isso, ele ora é ascético, santo, daqui a pouco ele cai de uma hora para outra na coisa mais promíscua, tá? Eles têm essas flutuações. E nessas flutuações, que é o que eu acho que é o que apavora as famílias, né? Quer dizer, ora ele quer uma coisa, ora outra, a menina, a dificuldade das relações com os pais é óbvia, né? A menina se acha feia, o pai fala, você está bonita, ela, você está falando isso porque é meu pai. Rubem Alves escreveu um livro maravilhoso que chama E aí? E ele tem uma crônica que é Carta às Mães dos Adolescentes. E ele fala, em breves linhas, tudo isso, e ele termina com uma frase que eu vou encerrar com ela, que é a seguinte: não faça nada porque não adianta, mas fique por perto para catar os cacos. Porque o adolescente precisa do cantinho quente quando a coisa dá errada. E aí o pai e a mãe são esse refúgio. Obrigada, Antônio Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.